Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma conversa de bom tom. Como fazemos todas as segundas-feiras, nós abrimos esse espaço de interlocução sobre temas que fazem parte do nosso dia a dia, com o intuito de contribuir, de agregar para o seu crescimento pessoal, para o seu autoconhecimento. Hoje o tema será a comunicação. E a comunicação, ela vem do latim, deriva do latim comunicare, que quer dizer partilhar, que quer dizer tornar comum, participar de algo. A comunicação, ela tem o fim, portanto, de unir pessoas, de trazer uma compreensão para uma harmonia, um entendimento das pessoas. Uma comunicação legal, saudável, ela junta, ela esclarece, ela traz conhecimento, ela aproxima as pessoas, mas também ela pode, quando não saudável, com comunicação não coerente, ela pode afastar as pessoas, ela pode realmente gerar conflitos de interpretação, de entendimento, de uma hora inoportuna, sobre diversos aspectos que aqui eu quero abordar alguns, não pretendo esgotar o tema, mas eu quero conversar sobre isso, né? Então, a função principal da comunicação, como eu falei, é juntar pessoas. Mas uma comunicação não precisa, como eu falei, ela pode separar, pode gerar muitos conflitos. Existe a mensagem, tem o emissor e tem o receptor. E entre o emissor e o receptor, tá? Às vezes existe outros elementos, como o contexto, o conteúdo, o ambiente, o tempo. São aspectos que são importantes a gente trazer à tona aqui, né? Existe a comunicação verbal, a não verbal, a comunicação escrita e a visual. A verbal é essa aqui, a palavra falada, sonora. A não verbal tem a ver com o gestual, com as expressões. Tem pessoas que até dizem assim, na linguagem usual comum, às vezes eu consigo calar ou segurar a língua, mas não seguro a expressão. E o interlocutor, vendo a expressão não verbal, muitas vezes deduz se a pessoa gostou ou não gostou, está concordando ou não, se ela bem aceita ou não. A comunicação não verbal, ela é revelada por expressões da face, do gestual do corpo, dos braços, enfim, a postura, né? Então, nós estamos o tempo todo interagindo dessa comunicação de alguma forma. Até mesmo no silêncio a gente pode estar comunicando algo. Tem a comunicação escrita, que inclusive hoje muita gente usa aplicativos como o WhatsApp, né, por exemplo, Telegram, usam esses canais de comunicação escrita e principalmente as gerações mais novas, até o português ele vem sofrendo muito com isso, é muito maltratado pelas abreviações que são feitas, dificultando muitas vezes a compreensão. A comunicação escrita, ela dá margem, inclusive, a interpretações diferentes. A pessoa que escreve, que emite a mensagem, pode falar algo na intenção e o receptor pode receber de uma outra maneira e tomar essa forma como ela entende, que tem a ver com coisas dela, tá? Como uma agressão, como o que eu chamo de uma palavra maldita, né? Pelo outro. E às vezes o problema está com ela mesma, mas a palavra escrita não tem entonação. Muitas pessoas, inclusive, não usam nem o telefone, por exemplo. A maioria dos aparelhos telefônicos hoje, né, que são smartphones, são utilizados mais como um pequeno computador. E outra forma de comunicação é essa, é o visual. Um semáforo, por exemplo, é uma comunicação visual. Você vai no trânsito, dá o sinal verde, você entende que a comunicação é que você pode passar, siga em frente. O vermelho é que você vai parar. Então, a comunicação visual, você chega numa empresa, numa repartição, num prédio, você vê os sinais dizendo para onde ir, formas de comunicação. A comunicação clara, né, a comunicação que é explicita o conteúdo, melhor dizendo, de forma evidente, ela facilita a interação das pessoas. Quando não é
gera conflitos, gera confusão. Nós vivemos hoje realmente esses tempos muito corridos, onde as pessoas têm dificuldade de parar para ouvir. Muitas vezes as pessoas querem falar e muitas vezes não se dão conta que tem um interlocutor que precisa estar compreendendo, estar ouvindo, estar realmente entendendo aquilo que está ouvindo, que está sendo falado pelo outro. E isso a gente hoje vê realmente uma manifestação até de uma expressão de ego, onde a pessoa se sente no direito de só falar e muitas vezes não valoriza, nem escuta o que é que o outro está falando. Muitas vezes o outro está falando e ela já está preparando uma resposta, está preparando aqui já o que vai contradizer, onde o mais importante não é o que o outro fala, é o que ela tem para dizer sobre aquilo. Muitas vezes até atropela conteúdos e não dá uma sequência de interação àquilo que está sendo falado por aquele outro. E isso tem tornado realmente a comunicação muito empobrecida. Acredito que muitos de vocês conhecem aquele texto do Rubem Alves que fala da escutatória, onde ele começa dizendo: eu vejo muito cursos de oratória, mas não vejo cursos de escutatória. As pessoas hoje têm dificuldade de ouvir, de parar para ouvir o outro. Então, isso gera muitos conflitos, gera realmente muitos desencontros. E ainda tem um outro aspecto, né, que o próprio Rubem Alves diz, que não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. É tanto ruído mental na cabeça de muitos de nós que a gente não tem espaço, não tem vazio para ouvir, receber efetivamente o que o outro tem para nos falar. E claro, isso vai empobrecer as relações, infelizmente. Tem a fala, que é importante, mas tem o silêncio. A gente sabe que para que haja o som é preciso ter o silêncio. A gente sabe que tem o movimento, mas tem a pausa. Então, se não tiver esse silêncio, vai ser difícil realmente haver um diálogo. Será apenas um monólogo. E, claro, não vai se tornar interessante para o outro. Tem pessoas que têm um silêncio saudável para ouvir, mas tem pessoas que fazem um silêncio de indiferença. Às vezes, não é nem voluntário, é por acreditar que vai ter conflito. Então, para evitar o conflito, não fala, guarda dentro de si, e aqueles conteúdos vão ali se acumulando e gerando uma distância, uma barreira com o interlocutor. Quantos e quantos conflitos não poderiam ser evitados se tivesse falado? Muitas relações tóxicas, abusivas, muitos relacionamentos adoecedores estão baseados numa comunicação violenta. Então, normalmente as pessoas que têm essa comunicação violenta são pessoas possessivas, donas da verdade, não admitem que o outro possa ter um posicionamento diferente. Normalmente essas pessoas, quando falam num tom mais grosseiro, mais severo. Ela pensa que não, mas é um tipo de realmente comunicação violenta, que cabe realmente uma reflexão. Eu costumo dizer que uma comunicação saudável, ela precisa ser objetiva, clara, sucinta. Objetiva porque é aquela que vai no ponto, porque quando a pessoa floreia muito, rodeia muito, ela se torna desinteressante. Clara, porque é importante que o outro entenda. Se você só falar e se um outro entender, foge do princípio do que seja comunicar, que é tornar comum. E claro, é preciso tornar comum para haver interação e haver intimidade, proximidade, uma interação de qualidade entre as pessoas. É importante que seja sucinta, porque muitas vezes, como eu falei, se dá a falar e fala, e fala, e fala, às vezes você já foi por tantos assuntos, ocupou tanto, dominou tanto, monopolizou tanta fala, que o outro não se sente acolhido, não se sente respeitado e se torna desinteressante. Você pode estar falando 1000 coisas que você acha que está interessante para o outro e nem está. Porque você não está vendo o outro, você está botando para fora seus conteúdos, às vezes achando que está expressando muitos conhecimentos, muita sabedoria, e nem é. E o outro ponto também é que a comunicação é gentil, precisa ser gentil. Não é que não seja assertiva, você pode ser assertivo, mas não pode ser grosseiro, não pode ser opressora, que não dê espaço para o outro interagir. Isso é uma comunicação adulta, saudável. E sempre que você for comunicar, é importante a gente levar em conta alguns aspectos. Tem o conteúdo,
tem a forma, tem o ambiente que você vai gerar a comunicação e também o momento, o tempo. Então, é importante que o conteúdo seja pertinente, mas a forma também precisa ser pertinente. Por exemplo, você pode estar com um argumento muito verdadeiro, muito certo, mas se você vai no grito, de uma forma agressiva, se você vai de uma forma que não é legal, acredite, o interlocutor, ele vai se ligar na forma e não vai ouvir o conteúdo, que você tem razão. Porém, como a forma é distorcida, ele não vai ouvir. Ele vai se defender e vai partir do pressuposto que você está sendo agressivo, grosseiro, etc. O ambiente é importante. Você vai falar um conteúdo, uma conversa importante, num ambiente que não é adequado, é lógico que isso vai interferir como ruído, interferir no resultado daquela conversa, daquele diálogo. Como também o tempo. Você pode estar ansioso para falar alguma coisa, mas a pessoa está apressada ou a pessoa está passando por outro problema, uma dificuldade. E muitas vezes você pode, nessa ansiedade, para botar para fora o que você quer, você não vai realmente ser ouvido pelo outro. Não é que o outro não queira, mas é porque aquele não era o tempo dela. Por isso que tem que ser importante o tempo dos dois, né? E a comunicação, aí caberia um outro vídeo, ela está muito presente na estruturação da identidade. Crianças que são criadas em ambientes grosseiros, ofensivos, violentos, isso vai interferir muito no autoconceito e na autoestima dela. Normalmente puxa a autoestima para baixo, ao contrário de crianças que são criadas num ambiente harmônico, de comunicação serena, de uma comunicação amorosa para com ela tende a fortalecer a identidade e ter realmente um nível de saúde mental e emocional bem maior, né? Portanto, aqui é um convite para que a gente possa ter mais cuidado com a nossa comunicação, a gente possa ter atenção no conteúdo, na forma, que a gente procure ver as consequências daquilo que a gente fala. Escrito, né? Verbal, comunicação gestual, a não verbal, a comunicação visual, a gente ficar atento, numa autorresponsabilidade. Porque depois que emite, já foi, não dá mais para voltar. Então é importante que a gente traga coerência, busque coerência, o que pensa, o que sai da nossa boca, as nossas expressões, tá? De tal forma que facilite que o outro entenda realmente aquilo que a gente quer comunicar. Inclusive, cabe muitas vezes perguntar realmente se o que é que o outro entendeu da nossa conversa. Bem, essas eram as reflexões. Agradeço sua participação. Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal e compartilha. Muito obrigado pela tua atenção. Te desejo paz e bem. Até a próxima semana.